Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso tema é super sério. A gente vai falar sobre dor de ATM, dor no rosto, dor de cabeça, dor da cervical, né? Que é essa região aqui. Hoje em dia é praticamente impossível eu passar um dia aqui desse consultório sem atender um paciente que não reclame para mim de dor no rosto, dor quando acorda, dor no pescoço, estalido no ouvido, zumbido, estralo quando abre a boca, estralo quando acorda. Então, o que que é isso, né? Isso não é novidade para ninguém que as pessoas estão cada dia mais tensas, estressadas, nervosas, preocupadas, ansiosas. Esse ano que passou, de 2016, foi um ano super complicado para o nosso país e eu acho que isso potencializou ainda mais todo o nosso estresse e a nossa maneira de desencadear talvez essa tensão toda. As pessoas, elas eliminam as tensões, cada uma de uma maneira. Tem gente que rói unha, tem gente que tem um infarte, tem gente que desencadeia um derrame, tem gente que morre de comer e tem gente que tem dor na ATM, tem gente que desenvolve uma DTM, que a gente chama, uma disfunção nessa articulação aqui que liga a maxila com a mandíbula, né? Então, o que acontece? Às vezes o paciente, ou dormindo, muito mais comum quando o paciente dorme, ou mesmo durante o dia, desenvolve uma tensão que ele aperta os dentes ou range os dentes. Então, ou ele pode desenvolver o apertamento, que é simplesmente travar a maxila com a mandíbula, né? Travar os dentes. Ou ele pode desenvolver um bruxismo, que é o ranger de dentes, normalmente durante a noite, né? Como que a gente pode controlar isso? Então, uma das alternativas, talvez uma das mais conhecidas, é fazer uma placa de mordida. Eu gosto de trabalhar com uma placa acrílica, que a gente encaixa nos dentes superiores normalmente, e deixa o paciente morder um pouquinho mais alto. Ele protege os dentes superiores do impacto com o dente inferior, porque ela é de acrílico. Ela é bem lisinha e ela tem que ser sempre mantida lisa para o dente não voltar a enroscar. Então, o paciente tem que voltar, trazer essa placa para eu dar polimento, porque se ela começa a ter retenção, ela já não faz mais a função de placa, que é manter a mandíbula livre, né? E aí ela deixa tanto os dentes numa posição sem contato com o inferior, então protege do impacto, como ela coloca a nossa articulação numa posição de mais conforto, né? Então essa talvez seja a mais básica, do mais básico de todos os tratamentos. Mas acontece que às vezes os pacientes desenvolvem muita dor de cabeça, né? Dor aqui nessa região aqui acima dos olhos, que é do nosso músculo temporal, ou aqui no masseter. Muitas vezes o paciente desenvolve até uma hipertrofia, um volume aqui. Ele acha que ele tem o rosto mais quadradinho, mas não, é esse músculo que está hipertrofiado. Igual quando a gente vai na academia e treina o músculo, quando o paciente passa a noite inteira tensionando essa região, ele desenvolve uma hipertrofia nessa região também, né? Ou muitas vezes o paciente reclama de dor no pescoço, né? Dor aqui na cervical, dor nos ombros. Isso também muitas vezes é desencadeado pela nossa tensão no rosto. Então, para esse tipo de paciente que tensiona muito e que tem essa musculatura muito hipertrofiada, a gente pode fazer o uso da associação da placa de mordida com a aplicação do Botox. O Botox, ele é uma toxina que relaxa a musculatura. Então, ele dá mais conforto para o paciente, porque ele relaxa a musculatura que o paciente tensiona durante a noite, tanto da face como do pescoço. E aí isso dá mais conforto para a vida do paciente. Eu tenho pacientes que são completamente dependentes de relaxante muscular, tomam relaxante muscular todos os dias pela manhã para passar o dia, né? Para conseguir sobreviver a essa tensão toda. E isso é muito ruim. Se a gente puder controlar isso com a aplicação de Botox semestral, a gente dá muito mais qualidade de vida para esse paciente, o rosto fica mais magrinho porque perde a hipertrofia dessa região, tira a tensão dos ombros, né? Então o paciente tem uma vida muito mais confortável. Claro que isso precisa ser bem diagnosticado, né? Existem N tipos de cefaleia, de enxaqueca, então isso é muito específico para o paciente apertador, mas tudo isso é um diagnóstico que a gente desenvolve aqui numa primeira consulta. Uma outra alternativa, e daí já falando mais da disfunção da TM mesmo, que seria a DTM, quando isso já é um quadro um pouco mais avançado e pode causar algum problema na estrutura da articulação. Então, um rompimento de disco, porque a gente tem um disco na articulação, como todas as outras. Pode causar um esvaziamento do líquido aqui, né? Então, o paciente começa a escutar estalido, escutar zumbido,
Isso às vezes, claro, isso precisa ser feito, são feitos exames e testes, mas pode acontecer o esvaziamento do líquido, né? Como de todas das outras articulações do corpo, a gente tem um líquido que lubrifica essa estrutura, né? Essa engrenagem. E aí, quando ocorre o esvaziamento desse líquido, ele faz falta. Então, a gente pode fazer a aplicação de um líquido. Na verdade, a gente é muito usado o ácido hialurônico, que é usado para preenchimento, mas mais líquido, né? Em outra densidade, para preencher, para devolver para o paciente o líquido dessa região e voltar a dar conforto. Em casos mais agressivos, em casos um pouco mais avançados, que já teve rompimento, por exemplo, do disco, às vezes a gente precisa indicar uma cirurgia para recomposição desse disco e aí sim manter essa engrenagem funcionando de novo da maneira mais saudável possível. Então a gente tem muitas alternativas hoje, a odontologia como em tudo, né, vem evoluindo bastante e é muito legal a gente poder oferecer conforto e qualidade de vida para um paciente que passa uma vida tenso, uma vida dependente de remédio para poder ter um dia normal, sem dor, né? Então, voltando, é muito importante o diagnóstico inicial. Não é para todo mundo que a gente pode fazer esses tipos de indicação e não é para todo mundo, não é um pacote. Para cada paciente existe um tipo de indicação adequada. Mas eu acho muito importante esclarecer que hoje em dia tem soluções muito acessíveis e muito legais realmente para pacientes que são apertadores graves, né? Tanto leve quanto os graves, mas eu me preocupo mais com os graves que realmente acabam tendo um dia muito desconfortável, porque ninguém merece passar um dia com dor, a gente não consegue resolver os nossos problemas do dia a dia. Então é isso, eu espero ter esclarecido para vocês sobre essa questão tão importante. E qualquer dúvida vocês me perguntem que eu posso fazer novos vídeos ou respondo para vocês. É isso, obrigada!